Fala pessoal, vou começar uma série de vídeos aí respondendo questões de contabilidade, resolvendo uma a uma, com paciência, com calma aí, principalmente aí para quem está se preparando para o concurso da Polícia Federal. Então, bunda na cadeira e bora estudar. Bora lá então, começando a resolver as questões aqui da Polícia Federal, prova de 2018 para o cargo de agente de Polícia Federal. Contabilidade que ganhou bastante importância aí no último concurso, teve bastante questões e provavelmente vai continuar aí no edital com bastante importância. Lembrando que saiu economia e administração e contabilidade permaneceu, aumentou o número de questões. Então vamos para a primeira questão aí. Com base no disposto na Lei nº 6.404 de 1976 e suas alterações e na norma brasileira de contabilidade, NBC-TSP, Estrutura Conceitual /2016, julgue o item subsecutivo. A Lei das Sociedades por Ações aplica-se a todas as companhias ou sociedades anônimas, independentemente de suas ações serem ou não comercializadas em bolsa de valores. Primeira coisa aqui, a gente tem no enunciado da questão, NBC-TSP. O que significa NBC-TSP? NBC é Norma Brasileira de Contabilidade, como já está ali, e TSP é Técnicas do Setor Público. Tá? Só para a gente destacar que NBC sempre vai aparecer e sempre tem essas definições, essas nomenclaturas, essa sigla depois aqui. Tá? No caso, na questão, até não é tão importante assim, porque a questão está falando só da Lei das Sociedades por Ações, que a Lei das Sociedades por Ações é a Lei 6.404/76. Tá? O que está perguntando aqui? Ó? Se essa Lei 6.404 de 76 aplica-se a todas as companhias ou sociedades anônimas, independentemente de suas ações serem ou não comercializadas em bolsa de valores. Essa questão de ser ou não comercializada em bolsa de valores, como que a lei se refere, né? O termo que se refere para isso é companhia aberta ou companhia fechada. A companhia aberta é aquela que comercializa em bolsa de valores e a companhia fechada é a que não comercializa suas ações. Não precisa um aprofundamento nessa lei para entender que ela se aplica para os dois tipos de sociedade. Em vários artigos ela menciona tanto as companhias abertas quanto as fechadas. Então, essa questão está correta. Beleza? Essa aí é bem simples, sem mistério. Tá? Basta um conhecimento básico da lei. Próxima questão, então. Questão que tem já algumas nomenclaturas de contas com seus saldos. Né? Considere os dados da tabela a seguir, retidos da contabilidade de determinada sociedade empresarial com valores em reais. Então tem uma série de contas, caixa equivalente de caixas, duplicatas, contas do ativo, contas do passivo, patrimônio líquido e contas de resultado. Com base nessas informações, julgue o item que segue. O patrimônio líquido da empresa em questão soma 200 mil. O que acontece? Essa questão ela foi anulada. Por que ela foi anulada? Vamos ver. O primeiro gabarito dela era certo. Tá? Como é que a gente vai descobrir? O primeiro raciocínio dela era o seguinte. Ó, patrimônio líquido da empresa em questão soma 200 mil reais. O que a gente costuma fazer aqui para ficar mais fácil? A gente separa. Tá? O que é conta de ativo e o que é conta de passivo. Ativo, bens e direitos. Passivo, obrigações. Correto? Então a gente tem aqui, ó, a gente separa essas primeiras contas, elas são contas do ativo, tá? Que são bens e direitos. Ó, caixa equivalentes, duplicados a receber, no direito de receber, estoques, máquinas, terrenos, marcas e patentes, tudo são bens e direitos, por isso são contas do ativo. Logo abaixo a gente tem obrigações, e obrigações são passivo, que são fornecedores, duplicatas descontadas, salários e encargos a pagar. Então a gente tem ativo, passivo e logo abaixo a gente tem capital social. O capital social seria o quê? Patrimônio líquido. Tá? Lembrando que a gente tem o quê? A gente tem o balanço patrimonial, que a gente divide ele em dois lados, certo? Do lado esquerdo está o ativo. Do lado direito nós temos passivo e logo abaixo do passivo nós temos o patrimônio
líquido. Tá? Então, essas contas aqui, ó, caixa equivalente, tudo isso aqui ficaria escrito assim, dessa forma mesmo, aqui, abaixo de ativo. Tudo isso aqui é fornecedores, duplicatas descontadas, salários e encargos a pagar, ficaria dentro de passivo. Capital social ficaria dentro de patrimônio líquido. Então, a gente tem aqui, ó, logo abaixo, a gente vai ter capital social e o valor, 150 mil, do lado dele. Ok? Só que no patrimônio líquido, a gente tem uma outra conta, só para simplificar aqui, para facilitar o entendimento, a gente tem uma conta chamada resultado. Essa conta chamada resultado, ela é fruto das contas de resultado. A gente tem aqui, ó, vendas, que é uma conta de receita, e abaixo dela a gente tem as contas de despesa. Então, a gente vai pegar a nossa receita e a gente vai diminuindo todas as despesas. O resultado disso, ele vem para dentro do patrimônio líquido, que é ali para a nossa conta de resultado. A questão estava querendo saber se a gente sabia isso, se a gente entendia que o resultado vinha para dentro do patrimônio líquido. E realmente, se a gente fizer o resultado, se a gente diminuir aqui, ó, as vendas, 1 milhão, e for diminuindo todas as despesas, vai dar um resultado de 50 mil. 50 mil reais. Então, inicialmente, somando 150 com 50 mil reais, o patrimônio líquido teria um total de 200 mil. E sim, a questão estaria certa em primeiro momento. Esse foi o resultado inicial da banca, questão certa. Mas o que acontece? A gente tem que ter a equivalência aqui embaixo. O ativo, ele tem que ter a mesma soma, o lado esquerdo aqui, do passivo com patrimônio líquido. O patrimônio líquido, inclusive, ele é tido como a diferença entre o ativo e o passivo. Tem uma formulazinha que a gente tem do patrimônio líquido, que o PL, tá, ele é igual a ativo menos passivo. E como que o PL é igual a ativo menos passivo, se não fecha? Por isso que a questão foi anulada. Quer ver? Ó? Se a gente for somar aqui, ó, ativo, tá? Todas as contas do ativo, elas vão somar 500 mil. O 10, o 80, o 50, o 100, 160 e o 100 de novo, elas somam 500 mil. O outro lado tem que dar igual. Vamos ver se o outro lado dá igual? O passivo, quanto que ele soma? 200, 200, 40. O passivo, ele está somando 440 mil. Então, quanto que tinha que ser o patrimônio? Pela fórmula do patrimônio, aqui, ó, por essa formulazinha, ele teria que ser 60 mil. Por isso que a questão foi anulada. Faltam elementos para dizer o porquê, onde é que está essa diferença, o que aconteceu aqui que ele fecha em 200. Alguma conta faltando. Provavelmente alguma conta aí que quem elaborou a questão ficou devendo, engoliu ela, então deu esses 160 mil de diferença aí. Beleza? Por isso que a questão foi anulada, mas quem marcou certo no primeiro momento levou ela. Próxima questão, ela tem como base a mesma tabela da questão anterior, né? E ela está pedindo aqui, o lucro bruto do exercício da referida empresa foi de 50 mil. Quem está desavisado vai marcar certo, porque vai pegar o que a gente marcou na outra questão ali. A gente viu que, deduzindo da receita de 1 milhão, as contas de despesa do período, sobra quanto? Vai sobrar um valor de 50 mil. Opa, está correto. Só que não é bem assim. A questão está pedindo o lucro bruto. E aquele 50 mil, a gente teria ele como lucro líquido. E não o lucro bruto, como a questão está pedindo. Tá? E aqui a gente tem que ter em mente a estrutura da DRE. A DRE é a demonstração do resultado do exercício. Tá? O que vai ter na DRE? Vamos colocar de uma forma simples só para a gente entender. Lá em cima, a primeira coisa vai ser vendas, tá? Ou receita. Receita de venda ou venda de mercadoria. Tá? Tanto faz, mas é receita lá em cima. Venda de mercadoria, que vai aquele valor de 1 milhão que está ali. Logo abaixo, na estrutura da DRE, a gente vai ter o custo da mercadoria vendida. E esse custo da mercadoria vendida, ele vai estar reduzindo do valor da venda. Então, a gente reduz 600 mil. E logo abaixo dessa redução
de 600 mil é que a gente totaliza o que a gente chama de lucro bruto. Tá? Bruto, porque ele vai virar líquido depois ainda. Então aqui, ó, o lucro bruto, na verdade, ele vai totalizar 400 mil. 400 mil reais é o lucro bruto e não 50 mil, como a questão está dizendo. Tá? Então essa questão está errada, certo? Vamos continuar construindo a nossa DRE aqui. O que acontece? Depois do lucro bruto, aí sim vem as outras despesas, né? A gente vai botar aqui, ó, despesa administrativa. Aí a gente vai tirando aqui, né? Despesa administrativa foi 90 mil reais. Então, 90. Depois da despesa administrativa, vinha as despesas comerciais, né? 160 mil. Aí a gente vai botando despesas financeiras, no valor de 33 mil. Outras despesas. Fecharam em 41 mil. Essa questão de estar entre parênteses aqui, se usa entre parênteses para dizer que está reduzindo, que é um valor negativo. E logo abaixo das outras despesas aqui, então, nós vamos fazer uma outra totalização. Então a gente vai ter lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Esse lucro antes do imposto de renda e contribuição social, ele fechou 76 mil. É aí que vai vir o imposto de renda, tá? 26 mil reais, é um valor negativo. E é aí que a gente chega, é só então que a gente vai chegar no lucro líquido. E esse lucro líquido, sim, fechou 50 mil reais. E é ele que vai para dentro do patrimônio líquido. Então, esse valor aqui do lucro líquido, ele vai para dentro do PL. E aqui a gente tem uma conta de resultado. E dentro dessa conta de resultado, vai o lucro líquido para lá. Vai o nosso lucro líquido para lá. Ok? Então, a questão está errada. Por quê? O lucro bruto do exercício da referida empresa foi de 50 mil reais. E o lucro bruto, como a gente pôde ver, o lucro bruto foi de 400 mil reais e não de 50 mil, como diz a questão. Beleza? Então vamos para mais uma questão aqui. As contas do ativo da empresa somam 500 mil. Mais uma vez a mesma tabela, tá? E outra afirmativa para a gente dizer se está certo ou errado. As contas do ativo dessa empresa somam 500 mil reais. Vamos ver o que são as contas do ativo. Lembrando que o ativo da empresa é igual a bens e direitos da empresa. Bens e direitos da empresa são as primeiras contas. Eles não deixaram misturado, já deixaram pronto aqui para a gente ver. Ó. Quem não está acostumado com a nomenclatura vai se acostumando aos poucos, porque a gente vê isso o tempo todo. Entendeu? A gente vê, quando a gente começa a lidar com a contabilidade, esses nomes passam a ser cada vez mais comuns. É normal que alguns nomes gerem dúvida, até porque eles mudam de uma empresa para outra. E em alguns momentos a gente tem que se certificar. Mas em questão de concurso, assim, normalmente vão cair os nomes mais tradicionais e que tem em todas as empresas, a gente vai se acostumando. Então, caixa equivalentes de caixa, duplicados a receber, estoques, máquinas, terrenos, marcas e patentes. Todos esses aqui são bens e direitos, tá? São contas do ativo. O que essa questão tentou pegar a gente? Antigamente, a conta duplicadas descontadas ela era uma conta redutora do ativo. O que se permite pensar quem não está atualizado, tá? Realmente as contas do ativo elas vão somar os 500 mil. Se a gente somar essas contas aqui, elas somam 500 mil. Então a questão está certa. Mas se a gente não está atualizado, a gente ia reduzir ela. Hoje ela está posicionada no passivo. Mas se a gente fizesse como antes, ela estaria reduzindo o ativo. Então, em vez de 500 mil reais, aqui estaria 460, porque a gente diminuiria esse 40. Já para a gente deixar claro, fecharia o balanço igual. A gente tem que ter atenção com essa conta. Tá? Essa conta aqui, ela foi para o passivo, ela não está mais no ativo. Por isso, a questão está certa. Ok? Então, só para complementar, vamos colocar aqui a definição de ativo. É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. O que acontece? Tá? Só para a gente fazer um parênteses aqui do ativo,
esse caixa, ele teve uma origem, ele veio de algum lugar. O que é o evento passado? Ele pode ser um empréstimo, a empresa tomou um empréstimo, entrou dinheiro no caixa, ou teve um aumento de capital social, ou uma integralização do capital social lá no início, que foi integralizado em caixa. Então, esse caixa ele é resultado de um evento passado. E o que se espera de tudo que está no ativo? Se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Todo ativo da empresa ele tem esse objetivo de trazer mais lucro para a empresa, de aumentar a receita e trazer esses futuros benefícios econômicos para a entidade. Tá? A forma mais correta da gente, a forma mais básica, mais fácil da gente entender as contas do ativo é que elas são bens e direitos. Mas esse é o conceito que está no CPC, a estrutura conceitual. CPC é Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Tá? Lá é que do CPC que saem os conceitos de contabilidade atuais. Beleza? Então é isso, questãozinha certa, porque o ativo fecha R$500 mil. Próxima questão. Em um balancete de 6 colunas, apresentam-se inicialmente os saldos existentes nas rubricas contábeis no final do período anterior, seguidos da letra D ou C, que indicam se o referido saldo é devedor ou credor, respectivamente. Então, o que a gente tem? O balancete de verificação, ele pode ser de 2 a 8 colunas. Tá? E aqui está perguntando, um balancete de 6 colunas. Então, vamos entender o que é um balancete de 6 colunas. Tá? Um balancete de 6 colunas, ele vai ser... Vamos construir ele aqui. Pronto, construído aí nosso balancete de 6 colunas. O que acontece, tá? O balancete de 6 colunas, ele vai ser dividido em 3 partes principais. Que são... A gente vai colocar aqui saldo inicial. No meio aqui, a gente vai ter uma parte de movimentação, que é a movimentação daquele período que a gente definiu para a emissão do balancete. E aqui vai ter o saldo final. Tá? Então, saldo inicial, movimentação, saldo final. Por que ele vai ter 6 colunas? Ele vai ter 6 colunas porque cada seção dessa vai ter uma coluna para débito e uma coluna para crédito. Presta bem atenção nisso. Uma coluna para crédito e uma coluna para débito. Vai fazer ele ficar com essas 6 colunas. Débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito. Então, como funciona o balancete? O balancete, por definição, ele é uma relação de contas. Relação de contas com os seus respectivos saldos. Então, a gente vai ter lá conta caixa, caixa e equivalentes, por exemplo, como a gente estava vendo lá na outra planilha. Na conta caixa equivalentes, saldo inicial, ela é uma conta de natureza devedora. Então, a gente não vai ter saldo credor na conta caixa como saldo final ou saldo inicial. Ela vai aceitar lançamentos a crédito, mas a gente não vai ter saldo final ou inicial a crédito, desculpa. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Digamos que a gente tenha 10 mil no caixa. Tá? 10 mil no caixa como saldo inicial. Então, o período que a gente escolheu, digamos que a gente iniciou fevereiro. Tá? Fevereiro de 2020, por exemplo. Vamos emitir o balancete de fevereiro de 2020. Significa que a conta caixa ela iniciou fevereiro de 2020 com um saldo inicial de R$10 mil. Digamos que durante o mês de fevereiro de 2020, nós tivemos lançamento de R$5 mil a débito na conta caixa, tá? E digamos que a gente teve R$3 mil a crédito na conta caixa. O que acontece? Esses lançamentos, eles modificaram o saldo, tá? Como é um saldo devedor, tudo que a gente colocar de débito, ele vai aumentar o saldo. Tudo que a gente colocar de crédito vai diminuir. Então, nesse caso aqui, durante o mês de fevereiro, aconteceram R$5 mil, então o saldo teria aumentado para 15 mil. Mas também saiu do caixa, através de lançamentos a crédito, 3 mil. Então, o saldo da conta caixa no final de fevereiro de 2020 ficaria em R$12 mil. R$12 mil. Vamos colocar aqui uma outra conta, conta fornecedores, porque ela é uma conta já de natureza credora. Sendo uma conta de natureza credora, não vai ter, assim como o caixa, né, o contrário do caixa, não vai ter saldo devedor e vai iniciar o período com um saldo credor. Digamos que a gente deva para os nossos fornecedores, que a gente tem lançado no passivo lá, o valor de R$50 mil. Temos de dívida R$50 mil.
Durante o mês, a gente pagou um pouco dessa dívida, a gente pagou, digamos, R$ 10.000 para os nossos fornecedores. Então, a gente deveria só 40, mas a gente comprou mais 15. Né? Vamos colocar que a gente comprou mais 15 mil dos nossos fornecedores. Então, a gente devia 50 e a gente vai terminar o mês de fevereiro devendo 55. Né? Porque é o contrário do caixa, inverte a lógica. Né? Se é uma conta de natureza credora, o crédito aumenta ela e o débito diminui. Então, teve um aumento de 15 mil para lançamento a crédito e uma diminuição de 10 mil, um aumento líquido de 5 mil. Então, o que acontece? Lá no saldo final de fevereiro da conta fornecedores, nós vamos estar devendo R$ 55.000. Então, esse é um balancete de 6 colunas, simples assim. Tá? O que acontece? Essa questão está errada, vou dizer para vocês por que ela está errada. Tá? Ela diz assim, ó, em um balancete de 6 colunas, apresentam-se inicialmente os saldos existentes nas rubricas contábeis no final do período anterior. Tá? Final do período anterior é o saldo inicial desse período. Né? Então, esse saldo final de fevereiro aqui vai ser o saldo inicial de março. Então, seguidos da letra D ou C, que indicam se o referido saldo é devedor ou credor. O que acontece? Aqui não tem nenhuma letra. A gente pode ver que não tem letra nenhuma, a letra está em cima, a letra está na coluna. Tá? Tem uma coluna para débito e uma coluna para crédito. Por isso eu não preciso colocar o C e o D aqui. Entendendo? Então, o que acontece? Esse balancete que eles estão descrevendo na questão não é o balancete de 6 colunas. Por quê? Vamos ver por quê aqui. Ó. A coluna de saldo inicial, eles já dizem que vai ficar diferente. Caixa. Vamos colocar como a questão está dizendo. Caixa. Digamos que tem ali o saldo de R$ 10.000 na conta caixa. Só que nesse caso, ele vai estar seguido da letra D ou C. A conta caixa é uma conta de natureza devedora. Então ela vai ter um D do lado. Tá? Vou deixar um espaço aqui para ficar mais claro. Vai ter um D do lado. E a conta fornecedores vai ter o valor de 50 mil, como a gente tinha colocado, logo abaixo do valor da conta caixa, e vai ter um C, porque ela é uma conta de natureza credora. Então, aquelas duas colunas do saldo inicial, na verdade, elas viram uma coluna só. E no resultado, a gente não vai ter o nosso balancete de 6 colunas. Aí ele pode ser um balancete de 2 colunas ou ele pode ser um balancete de 4 colunas. Se ele fosse um balancete de 4 colunas, ele teria aqui nossa movimentação, aí a movimentação estaria dividida em 2 colunas, a coluna de débito, a coluna de crédito, e depois nós teríamos o saldo final. Aí o saldo final estaria da mesma forma, tá? Nosso saldo final lá estaria também com a letra D ou letra C. Mas, de qualquer forma, a questão está errada. Por quê? O saldo devedor ou credor, ele ficaria em uma coluna só e não fecharia um balancete de 6 colunas. Então, beleza, esse é o início aí, resolvendo 5 questões. Vamos continuar resolvendo nos próximos vídeos. Então, esse é um teste aí para ver se o pessoal vai se adaptar, se o pessoal vai gostar. Vamos começar a postar essas resoluções de questões aqui no canal. Então, se você gostou aí, se inscreve, comenta aí, dá uma dica, coloca aí, não, podia ter feito da seguinte forma, podia ter, sei lá, virado a tela de lado aí, feito ao contrário. Então, pode dar a dica que for aí, a gente vai aceitar, vai analisar e ver a possibilidade de melhorar. Beleza? A gente se inscreve no canal aí, dá o like, como todo mundo pede, né? Já é de praxe no YouTube. Agradeço a atenção de vocês aí. E vamos lá, vamos passar nesse concurso aí, bunda na cadeira. É a realização de um sonho aí. Tudo que vocês estão passando aí vale a pena. Beleza, pessoal? Força, valeu!